E aí, galerinha, professor Rafael novamente para continuar aquela aulinha sobre dilatação. Lembra que eu falei que eram 3 tipos? Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica? Então, já falamos um pouco sobre dilatação linear, vamos falar agora um pouquinho sobre dilatação superficial, que envolve o quê? Envolve a área. Eu não estou mais preocupado só com uma dimensão, certo? Agora eu estou preocupado, vamos pegar a canetinha, estou preocupado no linear, eu estou preocupado o quê? Com o comprimento das coisas, né? Na superficial, estou preocupado tanto com o comprimento quanto com a largura, ou seja, com a área que esse material apresenta, tá? Então isso vale para quê? Para chapas, em geral, né? Chapas finas, em geral, que quando dilata eu estou preocupado mais com o aumento da área dela do que do volume, tá? Então, eu estou trabalhando aqui com 2 dimensões. Vamos lembrar, se é centímetros, pessoal. Ah, professor, tem área em centímetros. Então, como são 2 dimensões, centímetros quadrados. Ah, estou trabalhando em metro. Se for metro, metros quadrados, tá bom? Então, tu tem que lembrar aí essa unidade. Tem que ficar esperto com isso, tá? Então, como você pode ver aqui, ó. Vou apagar aqui para não poluir tanto. Tá? Então, como você pode ver aqui, eu tinha uma temperatura inicial, foi para uma temperatura final, onde, o que acontece? Essa temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Houve um aquecimento. Devido a isso, houve uma dilatação. Então, vamos supor aqui que a barra tinha esse tamanho, né? Essa parte aqui foi o que vamos supor que dilatou, né? A área que aumentou. Ocorre uma dilatação, um aumento nessa superfície, nessa área, tá? Como é que eu calculo isso daí, pessoal? O cálculo ele é feito da mesma forma que a dilatação linear, só que a fórmula muda como são de 2 dimensões, né? Então agora eu tenho o quê? A minha dilatação superficial, que é o ΔA, que fala de área, né? Que vai levar em conta o quê? É diretamente proporcional à área inicial vezes o beta, não é mais o alfa agora, pessoal. Agora é o beta, tá? O que é o beta? É o coeficiente de dilatação superficial. Tem que lembrar o seguinte, que beta corresponde a 2 vezes o alfa, porque o alfa trabalha com uma dimensão, o beta, que é o superficial, trabalha com 2. Então é só multiplicar o alfa por 2. Vamos continuar? Então aqui na minha fórmula, minha variação, né, minha dilatação da área depende do quê? Da minha área inicial, do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e da variação da temperatura. Tudo bem? As unidades, é aquilo que eu falei. Se você usar o centímetro em área, tem que usar nas duas aqui, tá? Centímetros. Se você usar em metro, vai usar em metros nas duas, tá? Tudo bem? E o beta está em graus Celsius a -1, em Kelvin a -1, ou seja, e a temperatura normalmente, pessoal, a temperatura a gente trabalha com graus Celsius, tá? Vamos lá então? Vamos para um exercício aí para a gente tirar essa prova aí. Vamos lá. Uma chapa quadrada feita de um material encontrado no planeta Marte tem área de 100 centímetros quadrados a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então vamos lá já tentar deslumbrar um pouquinho. Tem uma chapa aqui. Essa chapa tem uma área, que é essa área interna dela aqui, de quanto? A igual a 100 centímetros quadrados. E qual que é a temperatura que essa chapinha se encontra? 10 graus Celsius. Então essa é a minha situação inicial. A uma temperatura de 110 graus Celsius, qual será a área da chapa em centímetros quadrados? Então agora eu tenho aqui uma nova situação. Eu vou aquecer essa chapa, ou seja, vai ocorrer um aquecimento até quanto? Até 110 graus Celsius. Essa chapa vai aumentar um pouco o seu tamanho, tá? E ele quer saber o quê? Qual é a nova área dessa chapa? Ou seja, qual vai ser a área final? Então tem aqui uma área inicial, né, que é o A0, e eu vou ter a área final, que é o que eu quero descobrir. Lembrando que ele quer em centímetros quadrados, ele cita ali, ele também dá o que, pessoal? Ele dá o alfa. Vou grifar aqui, ó, o alfa, que é o coeficiente de dilatação, que não podemos lembrar aqui, é o coeficiente de dilatação linear, pessoal. Cuidado, tá? E tem que lembrar o quê? Que o beta, opa, ficou feinho aqui, deixa eu apagar. Que o beta, ele é o quê? 2 vezes o alfa, tá? Vamos calcular então? Quanto será que foi de aumento? Então, qual vai ser essa área da chapa, a nova área da chapa, ou seja, o final dela? Vamos lá, então nós sabemos que ΔA é igual ao quê?
a área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a minha variação de temperatura. Eu tenho todas as informações, né, pessoal? Lembrando que essa variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial, tá bom? Vamos lá, então. Vamos desmembrar aqui esse ΔA, que é o quê? Área final menos área inicial, igual a área inicial vezes beta, vezes temperatura final menos temperatura inicial. Vamos substituir tudo agora. Eu quero esse Azinho aqui, eu vou grifar, tá? Então, vamos lá, vou manter esse Azinho, que é o que eu quero. Qual que é a área inicial? 100. Tá aqui, então. Eu vou preencher onde tem área inicial. O beta vale quanto, pessoal? 2 vezes o alfa. 2 vezes o alfa dá quanto? 4 vezes 10 a menos 3. Desculpa aqui, pessoal, era para estar elevado aqui, tá? Então, vai ficar como aqui? 4 vezes 10 a menos 3. Então, vou lançar aqui 4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a minha variação de temperatura. Já vamos calcular aqui, ó. Era 10, foi para 110. 110 menos o 10 dá quanto? Dá 100. Vou colocar aqui 100. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar calcular aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro um lado, depois o outro. Vamos colocar aqui, peraí. 100. Só lembrando, pessoal, o que é o 100? É a mesma coisa que 10 ao quadrado. Eu tenho um outro 100 aqui, 10 ao quadrado. Se eu pegar aqui 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, vai dar o quê? 10 à quarta, vezes 4, vezes 10 a menos 3. Vou trazer a minha continha para cá. Vai ficar como? A menos 100 igual a... Tá vendo aqui, galerinha? Base igual. O que eu posso fazer aqui na multiplicação da base igual? Conservo a base, somos expoentes. Então, vai ficar 4 vezes 10 a 4 mais menos 3, dá 1zinho aí, né? Quanto que é 4 vezes 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 ele mesmo, é 10. 4 vezes 10, 40. Então, A vai ser igual ao quê? A 40 mais 100. Passei o 100zinho positivo para o outro lado. Ficou quanto daí? 140. Quer dizer que a minha área final vai ser de 140 centímetros. Tudo bem? O que é centímetros? O que? Quadrados, tá bom? Então, aumentou, era de 100, foi para 140 centímetros quadrados. Tá? Então, aumentou em quantos? Em 40 centímetros quadrados. Né? Era de 100, foi para 140. Alternativa D de dado, tá?